Fala galera, Léo Foltran do podcast O Corretor chegando na área e para esse episódio de hoje eu tô recebendo meu parceirão Will lá da John Six e de outros empreendimentos e que vocês já viram também eu lá no podcast dele. Mas segura aí que a gente vai para nossa vinheta e já começa o podcast O Corretor dessa quarta. Corretor de seguros, você sabe como funciona uma assessoria? A condição comercial de você ser atendido direto pela seguradora ou através de uma assessoria é exatamente a mesma. A sua comissão é a mesma, a sua pólice é emitida no seu nome. O diferencial efetivo é um atendimento dedicado, especializado e focado em você. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Chegamos, passado os nossos comerciais dos nossos grandes patrocinadores, agora eu vou apresentar para vocês o meu grande convidado dessa noite. Meu parceiraço Will, seja bem-vindo ao podcast O Corretor, meu amigo. Maravilha, galera, para mim é um prazer, né, estar aqui com vocês no podcast do Corretor, estar aqui com o Léo, um cara que eu conheci no dia do noivo dele. É verdade. E tô feliz, cara, em poder compartilhar com você, Léo, um pouco do que eu tenho aprendido, aprender um pouco com você, que é uma pessoa que tem me ensinado bastante. E, enfim, conversar, falar de coisa boa, né? A gente tá aqui para isso, para falar de coisa boa. E hoje, pessoal, eu tô trazendo um cara que não é do mercado de seguros, mas já é meu cliente, porque a gente já fez bastante negócio junto, né? E hoje a nossa pegada mais é um bate-papo com vocês aí que estão nos acompanhando, sejam corretores de seguros, sejam consumidores de seguro, ou seja uma pessoa que estava passando lá no YouTube e viu um canal de um maluco chamado Podcast O Corretor, clicou e está aqui com a gente hoje para acompanhar esse nosso programa. E trazer uma pegada mais sobre empreendedorismo, né, sobre evolução de carreira, sobre potenciais. E aí, Will, eu vou trazer no meio da tua história aí que você vai contar pra gente como que o Will começou, o que o Will faz hoje, de como o seguro ele atua nas mais diversas fases das pessoas, né? Então eu quero que você conte para quem está aqui nos assistindo agora, quem que era o Will lá de 15, 20 anos atrás. Nossa, né? aí... Onde que ele começou, você contou uma parte legal lá no teu podcast que eu acho que é legal a gente mencionar lá daquela tua experiência que você estava saindo sem entregar para tua chefe, né? E ela te deu um bom conselho. Conta aí pro pessoal, Will, quem é o Will? Então vamos lá, cara, eu sou o Will Vences, sou casado, né, com a Fran. Um beijo para minha esposa, querida. Pai da Moriá, do Baruch. A Moriá tem 8 anos, o Baruch tem 2 e o Timóteo tem semanas porque ele está na barriga da mãe ainda. Tá no forninho. Então sou casado há 13 anos, trabalho com gestão de pessoas faz mais de 10 anos já. Sempre fui um líder por onde eu passei. Descobri isso na minha adolescência, quando eu estava lá com meus 14, 15 anos, né? Tocando banda. Então, se falar para onde eu comecei, o negócio vai ficar feio. Tocando em barzinho, rock, coisas assim. Fui militar, servi o exército já durante 2 aninhos. Trabalhei na Mondelez, que era Kraft, né? Que você descobre que está ficando velho quando as empresas que você trabalhou mudaram de nome já. Ou fecharam ou mudaram de nome. Então, tive essa experiência com multinacional também. Trabalhei vendendo na rua. Então já vendi sonho, no carro do sonho, para quem é aqui do sul de Curitiba sabe, né? Que você está em casa, tranquilo, vendo sessão da tarde, de repente passa um carro vendendo sonho. Tem lugar que é pamonha, pão, né? Picolé. Aqui o sonho é famoso. O sonho é famoso. Era Alfa? Era Alfa. Vendi o Alfa já. Acho que não existe mais também, pessoal. O Will tá entregando a idade. Exatamente.
Mas era alfa com a minha vinheta. Cara, eu você gravei, era locutor né? também. Eu já estava na comunicação, mas eu não sabia ainda. Então tive essa experiência também. Trabalhei depois, fui trabalhar no ramo da telecomunicação, né? Trabalhei na antiga GVT, que agora é a Vivo. E também trabalhei com banco, trabalhei, né, com cobrança. Então prestei serviço para grandes empresas do ramo de cobrança aqui de Curitiba, representando grandes instituições financeiras, e trabalhei durante uns 10 aninhos nessa área. Até que então, né, comecei a trabalhar na parte ali de beleza, trabalhar com a John Six, que na época era uma pequena loja com 2 barbeiros e um produto que era inovador, que era a assinatura recorrente para a barbearia. Então eu entrei lá, tinha apenas 30 assinantes nesse clube, e hoje a gente tem mais de 1.250. E a barbearia que faturava na época 20 mil, hoje fatura a média de 5 milhões por ano. Então a gente está numa crescente bem grande. Então um resumo da ópera é essa daí, mais ou menos. E eu tenho certeza que você tinha seguro em todas essas partes. Com certeza não. Não, pessoal, agora é aquela parte que eu falei para vocês que eu ia trazer um pouquinho do seguro, né? O Will, ele mostra uma trajetória de carreira. O Will recentemente também começou lá com o Meu Sócio Online, verdade, que é o podcast dele. Agora é hora do merchanzinho? Pode fazer já teu merchanzinho. Para você que não conhece, tem o meu podcast que se chama Meu Sócio Online. Qual que foi a ideia, né? Até compartilhar com vocês. Eu acompanho empreendedores há muito tempo. Então eu vejo a dificuldade que é você, por exemplo, ter um acesso a esse tema tão importante que é seguro, né? Seguro, consórcio, investimento. E tem muitas pessoas que são carentes de conhecimento e de ter um aconselhamento. E muitos entram com sociedade. Só que, cara, às vezes não funciona, não dá certo. Então o podcast do Meu Sócio Online surgiu para você, que é um empreendedor, que procura conhecimento, você poder ouvir pessoas que estão no jogo. Não é à toa que Não é à toa que eu levei o Léo lá. Por quê? Porque é um cara que está empreendendo, que está no mercado, que está no dia a dia, está sofrendo, está aprendendo com erro, com pessoas mais maduras, né? Então esse podcast ele nasceu, que é mais um braço, né, da minha história, para ajudar o empreendedorismo, né, do Brasil aí que tem dificuldade. Eu acho legal também citar que a gente só tá bonito, assim, na frente das câmeras pela John Six, né? Que a gente se arruma lá, passa, corta cabelo, faz a barba, né? Eu acho que vale... Já que tá faturando bem, né, Arthur? Eu vou até mandar 5 milhões por ano, eu tô pensando em fechar a corretora e abrir uma barbearia agora, depois que eu... Vamos lá, bora lá. Vamos lá, vamos abrir mais uma unidade, né? Inclusive, tá abrindo mais uma unidade em breve aí, acho que é agosto, né? É legal isso que você comentou, né? Hoje nós temos 2 unidades, né? E a gente vai abrir a terceira, que vai ser no Cabral. Então a gente está indo para a terceira loja. Então olha que interessante, né? Um faturamento com 2 lojas só, um comércio local. Claro que tem um serviço diferenciado, né? A gente atende um cliente né? Uma coisa mais premium, né? Sim. Porém é um comércio local. Então veja como você, fazendo as escolhas certas na vida, você consegue ter bons resultados. E a gente fez um trabalho cerca de uns 2 meses atrás, né, Will? Que foi muito importante pela parte do seguro, principalmente para os barbeiros que trabalham lá. A gente reuniu, acho que cerca de quase 20 profissionais lá da barbearia, onde a gente levou a parte do seguro, pessoal. Como eu fiz a brincadeira ali com o Will, né, quando eu vendia o carro do sonho dele, e não tinha um seguro. O Will, ele era o provedor da renda da casa dele. Se o carro dele estragasse, fosse roubado, tivesse uma batida, ou o próprio Will carregando as caixas de sonho caísse, se machucasse e não pudesse fazer isso no dia seguinte, estaria desamparado. E esse é o cenário que milhares de brasileiros passam todos os dias. A nossa população, ela enfrenta diversos desafios no dia a dia, né? E fiz um post um tempo atrás, quando a gente falou das questões das enchentes que aconteceram ali no Rio Grande do Sul, né? Que eu levei até um certo tempo para falar com o meu público, sabe? Porque eu vi muita gente, de certa forma, se aproveitando do momento para popularizar o seguro e não explicando direito a respeito das coberturas, e levei acho que cerca de quase um mês para ir falar com o meu público que me acompanha, porque eu estava presente num evento aqui do Sindicato dos Corretores e um palestrante levou a seguinte causa, né? E aí eu convido vocês a fazer essa reflexão, Will, comigo aqui. Você já pensou como que as pessoas passaram e estão passando por essa tragédia
pelo principal ponto. Hoje o Will sai aqui da casa dele, depois de se despedir da esposa, vai até uma unidade da barbearia, vai dar um curso, vai gravar o podcast. Você já parou para pensar se você não fizesse nada amanhã dessa tua rotina? Como que seria? Até aí, ok, ele já assusta um pouco, mas você já parou para pensar que o público hoje da barbearia não estaria lá amanhã? Não estaria fazendo assinatura da barbearia amanhã? Porque a principal fonte de renda, a casa, o carro, a empresa dele, acabou, cara. Então, assim, quando a gente traz para o seguro e a vida do empreendedor brasileiro não é fácil muitas vezes, eu tenho certeza que você passou por diversos desafios e em diversos momentos você se perguntou se você estava no caminho certo, né, Will? Então, você até perguntou, falou assim, cara, você tinha seguro sempre, né? E as pessoas, elas têm um complexo, né? Ou elas acreditam que são super-heróis. Né? Nunca vai acontecer comigo. Nenhuma tragédia vai acontecer comigo. E aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai vendo N coisas, N situações que vão acontecendo na vida e você começa a se deparar e entender que sim, as aflições, as tragédias, elas estão próximas de você. Quem nunca aqui, né, teve um carro batido? Eu, por um bom tempo, eu trabalhei até de Uber. Então, e teve uma vez, vou contar uma história aqui, né? Contar a história é coisa boa, né? Contar a história para vocês. Eu trabalhava de Uber nessa época e eu fui no aniversário de criança, né? Quem tem criança vai em aniversário de criança, né? E tava lá, tranquilo, conversando com os colegas, de boa, tal. De repente, veio um amigo lá e falou, aquele Gol que tá lá na frente é teu? Eu falei, é. Dele, cara, bateram no teu carro. Deu, nossa, sério? Estacionado, bonitinho, certinho, bateram. Aí fui lá ver, era o vizinho da frente que tinha batido e estava alcoolizado, enfim, todo um show. Aí ele, não pode acionar o seguro e tudo bem. Tá bom, foi lá, acionou o seguro dele, fez tudo certinho. Mas e os 15 dias ali que eu fiquei? 15, 20 dias de prejuízo. E o risco de você não receber pelo fato dele estar alcoolizado. Então, assim, a gente às vezes a gente só para refletir, porque você acabou de citar a tragédia do Rio Grande do Sul. É muito comum a gente olhar e falar assim, não, mas isso aí jamais vai acontecer na minha realidade. Curitiba não tem esse perfil. Mas esquece um pouquinho essas tragédias macro. Olha uma tragédia micro. Olha uma coisa que pode acontecer no teu dia a dia. Uma coisa simples. Né? Igual você comentou ali dos barbeiros, eu achei muito interessante que você refletiu isso. Poxa, o menino trabalha, né? Os profissionais trabalham com as mãos. Um dia está jogando futebol, né? Toma uma bolada ali, cai de um jeito errado, torce ou quebra a mão. E aí, quem garante o recebimento durante 1 mês, 2 meses aí? Porque tem a curva de recuperação, porque é um trabalho que exige a coordenação fina, né? Motora. Sim. Então, essas reflexões que eu acho que são importantes, sabe? Esse trabalho de conscientização, que muitas vezes a gente não tem. Por quê? Porque a gente está pensando o quê? Que nada vai acontecer com a gente. Essa síndrome de super-herói, para quem me acompanha aí há um tempo no podcast, eu já falo que a gente tem essa síndrome. E da mesma forma que eu brinco que uma seguradora chamada Mafre gastou 2 milhões numa pesquisa para descobrir como as pessoas morriam. Ela descobriu que 80% das pessoas morrem de causas naturais e 20% de causas doenças, né? Enfim. Sabe o que ela fez? Ela gastou 2 milhões porque todo mundo morre. Então é esse o ponto, né? A única certeza talvez que a gente tenha na vida é essa, não quando vai ser, mas que um dia vai acontecer. E aí vem para esse ponto, Will. E a gente viu através da construção do diálogo com os próprios barbeiros que abriu um horizonte de visão para eles, porque falta muito para com toda a nossa população, independente da carreira. Você falou que você já foi o Will Uber, o Will vendedor de sonho, o Will hoje gerente da John Six, o Will que já trabalhou com telemarketing. Em todas essas partes da sua carreira, um seguro seria adequado para tal e determinado momento. Né? E um ponto que eu acho que é legal frisar, porque assim, hoje nós no Brasil nós somos conhecidos, né? Porque a gente está revolucionando o mercado de barbearia. Então, além de acrescentar mais uma parte aí, né? Hoje a gente certifica barbearias para um modelo de negócio parecido com o nosso. Então, nós ensinamos, né? Hoje nós temos mais de 100 barbearias que já estudaram conosco para aprender como é que a gente trabalha.
E a gente acaba tendo uma grande responsabilidade com isso. Porque o que a gente fez? A assinatura, ela gerou um marco no mundo da barbearia. Antigamente o barbeiro ele só ganhava dinheiro cortando cabelo e fazendo barba. E hoje ele ganha 2, 3 vezes mais porque ele entendeu que ele vende também. Então ele vende serviços, vende assinatura, vende produtos. Só que o que aconteceu? Qual que é o efeito, né, disso? Você tem um profissional que ganhava uma média de 2, 3, 4 mil reais e hoje ele está ganhando 8, 10, 12 mil reais. E aí começa a gastar mais e aí vem o quê? A falta do planejamento financeiro. Certo? E aí aquela coisa, porque a vida é assim, né? Se você ganha 3 mil, você gasta 3 mil. Se você ganha 6, gasta 6. Ganha 10, gasta 10. Só que se acontece alguma coisa com você e a gente não tinha essa consciência até trocar uma ideia contigo. E de repente, do nada, pronto, perdeu ali a fonte de renda por 1 mês, 2 meses, você embola o teu meio de campo. É mais fácil você conseguir 10 mil reais ou você conseguir 3 mil reais? Não, e tem 2 pontos que daí a gente vai pensar, né? E se a barbearia pega fogo? Que é onde ele corta. Inclusive, a gente tem um cliente nosso que tem um salão de beleza lá no Cabral, inclusive, que o salão pegou fogo e teve que fechar, porque daí acho que perde, né? Bombeiro, você tem que até fazer todo. Você tem que Vistoria. reconstruir. Exatamente. E aí também tem o seguro empresarial, que é uma cobertura que eu costumo dizer que é bem interessante, que a cobertura para uma pessoa que é leiga, ela se chama perda ou pagamento de aluguel. Tá? E aí tem mais outras coberturas para demandas financeiras que você também pode contratar. Mas a perda e pagamento de aluguel ela serve basicamente para quê? Quando você tem o seguro residencial ou empresarial. Se você aluga, você gasta com aluguel. Então você tem que arcar com aquele aluguel, porque pegou fogo, mas o aluguel continua, o teu contrato continua lá. Né? O dono, o não tem nada a ver com aquele aluguel. Não tem nada a ver, ele vai tentar pôr o quanto antes para você voltar. Mas se for o teu salão, a tua unidade específica, você vai ter que locar um local para prover o atendimento. Porque você trouxe um ponto ali, o barbeiro se machucou. Cara, você vai saber me dizer melhor. Pensa só, um barbeiro que se machucou e ficou 2 meses sem atender o cliente dele, a chance dele perder para um outro barbeiro... Com certeza. É muito grande. E isso não é só para um barbeiro, pessoal. É para um profissional de venda, qualquer coisa que você suma do mapa por 2 meses, a pessoa que precisa da demanda, ela vai procurar outra pessoa. É aquela coisa, ninguém é insubstituível, né? Então, um cuidado que a gente tem muito grande na empresa é que a gente fala muito que a gente cuida de pessoas. Por quê? Porque se eu olho apenas o barbeiro como profissional, eu acabo perdendo a oportunidade de ter ele a longo prazo. Então, eu tenho que olhar para esse profissional e falar assim, tá, beleza, ele está bem, ele está produzindo, mas como é que está a vida dele? Como é que está ele como pessoa? Como é que está ele como esposo, como pai? Como é que está ele como filho? Como é que está o emocional desse profissional? Então, eu entendo assim que esse tipo de evento que a gente fez é um evento de cuidado. É um evento de aconselhamento. Fala assim, cara, tá, e como é que você está? Você está se cuidando? Por exemplo, a gente teve uma unidade da John que ela teve um roubo lá, né? Sim. Não sei se você eu lembro, né? Você ficou sabendo, né? E aí, como é que funciona? O profissional que tem ali seus equipamentos, né? Porque uma coisa é a loja, outra coisa são os equipamentos do profissional, outra coisa é a sua saúde, né? Então tem várias coisas assim que a gente não para pensar. Você falou uma coisa esses dias, até me corrija se eu estiver errado, porque eu achei muito, muito interessante, que o proprietário do veículo, ele faz o seguro para o veículo, mas ele não faz o seguro para ele. Sim. Cara, o dia que você falou isso, eu falei, caraca, mano, é verdade. A minha tese do andar dentro de um carro sem cinto de segurança. Se você está andando sem seguro de vida, é isso. Não adianta nada aquele cinto ali do carro tá te protegendo, porque você não está tendo proteção nenhuma, você não está tendo amparo nenhum. E é o que eu falo, pessoal, quem me acompanha aqui sabe, o maior bem que a gente tem é a nossa vida. E o seguro de vida mudou, como eu mostrei para 20 barbeiros lá na John Six, que o seguro de vida não é mais para morte. Ele tem a cobertura principal de morte, mas é para você usar em vida, como a gente está falando aqui, entre as diversas coberturas. Da mesma forma que o seguro de carro é até clichê falar, porque é o seguro que o brasileiro mais faz. Inclusive, aí, recentemente, até o pai do Will me procurou para fazer uma cotação. E a gente... vai fazendo isso, mas é um seguro que eu não preciso nem ofertar, eu sou demandado. Mas agora, quando a gente vai trazer
até pro profissional de vocês, que nem você falou ali, que você certifica ele, né? Poxa, você que está nos assistindo aí porque chegou através do Will no canal, pense você como empresa, como a gente trouxe, como seria o seu dia a dia se fosse uma situação como aconteceu na barbearia ali do Cabral aqui em Curitiba, que o Will comentou, que pegou fogo. E você, como empresário e provedor de renda, pode ser que você tenha uma relação do teu barbeiro ser uma MEI, não tem um vínculo trabalhista, mas, cara, você é responsável pelo sustento, às vezes, de mais 5 ou 6 famílias. E dessas 5 ou 6 famílias, você, às vezes, está falando de 10 ou 20 pessoas. Que acho que é isso que é muito importante a pessoa também pensar, né, Will? E o que eu penso muito, assim, em relacionamento, sabe? Você comentou uma coisa importante. Eu conversando com meu pai, e ele abriu lá a ideia dele. Mas, vamos lá. Geralmente nossos pais são pessoas que já começam a nos demandar, né? Eles demandam pra gente, né? Assim como eu tenho filhos, né? Então os filhos demandam pra mim, chega um ponto que os pais demandam pra gente também. E tudo certo, né? Eles já fizeram bastante por nós, agora é a nossa vez. E meu pai vive mandando coisa, falando, será que isso aqui é verdade? Será que é golpe? Não sei o quê e tal. E aí ele mandou, né, a situação e eu falei, opa, eu tenho relacionamento com o Léo, eu tenho alguém ali que eu confio. Então, acho que isso é uma coisa importante também, sabe? Uma boa parte da nossa vida, o nosso papel é construir pontes. Então, quando você vai e faz um consórcio, você faz um seguro, não é apenas o resguardo do patrimônio ou da saúde. Eu entendo que ele também fala sobre um relacionamento. Eu ter alguém que eu confie, que eu posso conversar. A gente vê muito isso na barbearia. Sim. O cliente vai lá para cortar o cabelo, mas tem cliente que conta a vida dele. Pede conselho para o profissional ou só desabafa, que tem o barbeiro como um amigo, sabe? Então eu vejo esse trabalho também que vocês prestam muito com isso. Eu poder olhar e falar assim, cara, me dá uma opinião aqui, o que você acha? Porque é uma prestação de serviço. Sim. Porque hoje em dia tem muito aplicativo que você baixa ali, coloca ali os dados e você não sabe quem é, você não sabe como funciona, você não tem essa assessoria. Não é só, né? Por isso que eu digo, o seguro em si, né? A minha corretora de seguros, antes dela ser uma corretora de seguros, se você olhar o nome dela, ela é Bom Retiro Consultoria e Corretora de Seguros. Ser corretor de seguros é, como eu já falei nos outros episódios, é vender. E eu não faço isso. Eu presto uma consultoria que vai resultar numa venda. Então, quando a gente sentou para fazer o seu consórcio, quando a gente sentou para debater outros assuntos, outras possibilidades, a gente tenta entender o cenário do Will, pai de 2 filhos, com um filho no forno, que provém a renda, que está iniciando um podcast, que está tocando uma unidade, que toca 3 unidades, vai tocar em breve 3 unidades ali da barbearia, auxiliando ela a crescer e expandir, né? Tem toda uma importância da pessoa física por trás de uma PJ, né? Quantos brasileiros estão como PJ hoje que empreenderam, decidiram seguir por esse caminho e muitas vezes estão assim à mercê de todos os possíveis riscos que a gente tem no mercado, né, Will? Eu olhando agora como PJ, né? A gente é muito comum olhar o ecossistema das empresas. A gente fala assim, uma empresa tem que ter um ecossistema, então ela tem que ter um contador, tem que ter uma empresa de seguro, tem que ter tudo isso, né? Mas e como pessoa física, né? As pessoas também precisam entender isso. Eu tenho todo um ecossistema, igual você fez uma lista aí de atividades, de projetos, mas eu também tenho que ter pessoas, cara. Eu sou muito de pessoas, eu sou gestor, né? Então o meu trabalho é gente. E eu costumo ter ao meu lado pessoas que estão indo para o mesmo caminho que eu. Então, eu quero ter parcerias com pessoas que estão indo para o mesmo lugar. Às vezes o caminho é diferente, mas o destino é o mesmo. Então, quando você se cerca de boas pessoas, pessoas que querem o quê? Eu costumo dizer, cara, o brasileiro ele quer dignidade. Ele só quer poder trabalhar, cara. A gente não quer muita coisa. A gente quer o quê? Tirar o nosso sustento, poder acordar, levantar, comprar nossas coisinhas, comprar o carro, comprar a casa, fazer um churrasco no final de semana, viajar com a família, cuidar dos nossos pais, cuidar dos nossos filhos. Então é isso que a gente quer. Só que no decorrer da vida a gente se depara com problemas, com situações. E o nosso papel é passar sobre elas, vencer sobre isso. E aí vem as adversidades, né? E como você comentou, olha o meu caso, né, cara? Eu tenho 3 filhos.
Então, uma coisa é a gente viver sozinho, solteirinho, né? Ou né, tempo bom, certo? Só que depois vem um tempo melhor, que é você casado. Aí você já são 2. Outras responsabilidades, outras ambições. Aí vem o primeiro filho. Então, como você falou, cada fase da vida que eu passei me condicionou para o lugar que eu cheguei. Então, aquele William de 20 anos, pós-exército, cheio de sonhos, livre, não tinha uma visão de mundo. Aí o William com 25 já era um cara casado. Aí com 26 já teve a primeira filha. E assim as fases foram mudando. E a vida vai mudando. E é engraçado porque a gente vai mudando o nosso mindset e vai compreendendo o quê? Que de fato a gente precisa se resguardar. A gente precisa fazer algo diferente. E que a gente não é o super-homem, né? Exatamente. E para você que não é o super-homem, mas está nos acompanhando, segura aí que a gente vai para o intervalo e já já a gente está de volta no podcast O Corretor para continuar com esse episódio de conselhos de vida para você. Corretor de seguros, você sabe como funciona uma assessoria? A condição comercial de você ser atendido direto pela seguradora ou através de uma assessoria é exatamente a mesma. A sua comissão é a mesma, a sua pólice é emitida no seu nome. O diferencial efetivo é um atendimento dedicado, especializado e focado em você. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Voltamos, estamos no ar de novo com meu parceirão Will aqui. E a gente vinha falando sobre as diversas fases, né? O Will terminava o bloco ali falando que mudou, né? E Will, hoje, para uma pessoa aí que está lá no começo de carreira, independente da base de formação dela, né? Me diz aí, quais seriam os teus 3 conselhos primordiais para uma pessoa que deseja empreender de forma geral? Não vamos pegar nem o teu nicho, nem o meu. Vamos falar de um cara que quer empreender. Vamos pensar de uma maneira generalista. O que o Will de hoje falaria para um Will de 18 anos? Poxa, agora você puxou, hein? É claro. Agora eu já elevei a régua, cara. Agora eu vou falando um pouco para ele poder pensar e parecer que estava natural e tudo combinado. Mas, cara, o que eu gosto de podcast é isso, cara. Que não é aquela coisa engessada, assim, né? Uma coisa que, a gente tá conversando aqui, né? Como se fosse lá na barbearia. Exatamente. Como se fosse num cafezinho, né? Num cafezinho. Cara, mas eu vou... Enfim, conselhos, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é o empreender. Eu sou um defensor do empreendedor. A CLT, para mim, eu acho que ela precisa de uma revisão, assim, funcionário 99%. Público, funcionário público gosta? Não, também? Acho que sou o cara liberal. Né? Sou bem liberal. Então, cara, o que eu oriento o cara assim busca conhecimento. Em que sentido? Pessoas que estão fazendo aquilo que você sonha. Hoje a gente precisa de boas referências. As pessoas, infelizmente, elas não têm referência. A sociedade, infelizmente, ela está perdida, né? Então, hoje você vai ver... É difícil o homem que tem um pai ali presente, uma pessoa que consiga dar um destino para ele. Então, acho que isso é difícil. Então, as pessoas precisam se apegar a outras pessoas. É muito comum você ter hoje, por exemplo, uma figura paterna, por exemplo, o teu líder, né? Então, eu acho que a primeira dica que eu dou é modele. Procure 2 ou 3 pessoas de referência e fala assim, cara, o que esses caras fizeram para chegar onde eles chegaram?
E aí ali você vai ter um grande aprendizado já. Você vai ver que esses caras fizeram aquilo que na época ninguém acreditava que daria certo. Foram pessoas constantes. E foram pessoas que tiveram coragem. Foram pessoas que não tiveram medo. Porque o empreendedor, ele é aquela pessoa que tem a coragem de dar um salto no escuro. Ele sabe que tem alguma coisa ali. Mas ele não sabe se ele vai conseguir saltar e vai chegar com plena convicção no destino. Vou colocar uma cerejinha no bolo, tá? Ele tem medo, mas ele tem mais coragem para enfrentar o medo do que deixar o medo vencer ele, né? Exato. Então ele mede, ele fala assim, cara, tem uma chance de eu chegar. Então eu vou arriscar. E esse é o empreendedor, cara. E outra coisa, um sintoma, tá? Se você não sabe, porque às vezes você não sabe se você é um empreendedor. Uma característica que eu listo com todos os empreendedores que eu tive contato são pessoas inconformadas. O empreendedor é aquela pessoa que ele olha uma coisa, um cenário, e ele fala, cara, eu não me conformo com isso. Tem como fazer diferente, tem como fazer melhor. E aí ele começa a pensar, e como então que eu consigo mudar esse mercado, esse cenário? Como é que eu consigo inovar? E aí ele começa a fazer conexões. Ele começa a ver uma pessoa que ele admira, uma empresa que ele gosta, uma forma que ele é bem atendido, uma tendência que está rolando, e daí ele fala, cara, se eu juntar essa peça com essa peça e aquela peça e aplicar nesse mercado que eu estou sentindo que ele estou inconformado com ele, ele vai ter a mudança. Então, acho que isso é uma grande característica, né? E eu acho que a terceira característica são pessoas que não se limitam. Então, o empreendedor que dá certo, ele não traça um teto para ele. Ele chega num nível que todo mundo olha e fala, nossa, se esse cara parar agora, ele está bem. Daí ele fala, cara, mas eu não vou parar agora. Por quê? Porque eu acho que dá para ir mais um pouquinho. E aí ele vai, e ele cresce, e ele faz mais um pouco. E daqui a pouco você vai ver o cara está no topo da pirâmide. E vão falar, nossa, como é que esse cara chegou lá? Porque ele não tinha um teto. É aquela brincadeira que todo mundo gosta de falar, pô, isso você não fez, mas ninguém tá vendo o que você tá fazendo por de trás dos panos ali, né? Gente que se aventura nesse meio de podcast, pô, é um negócio que a gente trabalha todos os dias, que a gente tem que se cercar de pessoas que estão ao nosso lado, né? Eu tive muita sorte, cara, quando eu comecei esse projeto, que eu encontrei um parceirão meu que já era meu amigo, que me fez o convite, que é dono da Creative Group, que é o Arthur, que sempre está aí com a gente, está operando a gente aí, o Arthur sabe disso. E muito no decorrer de um ano me fizeram a pergunta, pô, mas tá dando certo? Tá dando retorno? Então, assim, a grande resposta que eu dou é, dá retorno todo dia. Se a gente trabalha direito, a gente vai criando. Mas a pergunta que eu falo para vocês é, quem que vocês conhecem que do dia para a noite virou algo? Se essa pessoa virou algo, se você conquistou algo muito rápido, eu vou te dizer uma coisa, rápido vai embora também. Agora, quando a gente se dedica com algo, que a gente trabalha todos os dias, que a gente bota empenho, que a gente bota dedicação, que a gente arrisca, né? Pô, esse ano, cara, ano passado, o Arthur sabe que a gente começou o podcast e fomos para uma viagem, consegui uma inscrição. Pô, legal, fui para São Paulo, primeira viagem profissional. Cara, a minha maior realização no ano passado, que eu liguei para minha esposa, acho que essa eu não contei no ar. Cheguei nesse evento com o CQCS, um abraço pro Pedro e pro Beto, são os organizadores do maior evento de inovação tecnológica do mercado de seguros brasileiros. Cheguei lá, humilde, com a credencial, com o meu parceiro André Guerra, lá do Projeto Novo Corretor, lá de São Paulo, que veio me entrevistar aqui em Curitiba, nos estúdios antigos ainda, né, Arthur? Cheguei para me credenciar. Cara, eu humilde ali, minha mochilinha e tal, né? Cara, a menina do credenciamento olhou, você é o cara do podcast O Corretor? Cara, foi um dos momentos mais difíceis para mim do meu ano passado, porque eu tive que manter a postura. Oi, sou sim. Cara, quando credenciou, eu virei, ela não tá olhando, eu liguei pra mim. Me reconheceram, cara! Me reconheceram! Tá dando certo, pô. Tá chegando, tá entregando. Porque o meu maior objetivo, eu sempre falo, é entregar conhecimento sobre seguro nesse canal. É entregar para nossa população a ferramenta que mais pode proteger. Te protege mais do que plano de saúde? Sim, porque o plano de saúde está dentro. Te protege mais do que o seguro de vida? Sim, porque você pode proteger do teu celular, o teu óculos, que eu já falei, você pode proteger tudo.
pode proteger as suas mãos, você pode proteger o seu corpo, você pode fazer seguro para tudo que você pensar, porque alguma seguradora provavelmente em algum momento vai acreditar na tua demanda. Uma coisa que você falou, cara, que é imprescindível para o empreendedor é ele saber que ele pode ser muito bom, ele pode ser excepcional, mas sozinho ele não vai para lugar algum. Não vai, cara. Cara, você só vai longe se você tiver uma equipe boa, se você souber ter pessoas boas. E nesse trabalho você tem que fazer duas frentes. A primeira é de aquisição, em que você vai pegar players para jogar com você, e aí é onde você vai ter que dedicar mais esforço, porque trazer cara bom no começo é difícil. E a segunda, que é a formação de talentos, em que você começa a pegar pessoas num nível júnior e transforma elas em pleno para elas se tornarem sênior. Então são duas frentes que o empreendedor tem que saber. Nunca queira andar sozinho. Porque assim, o empreendedor geralmente ele tem a visão. Ele constrói, você já tem uma construção do teu palácio, né, empresarial. Você já sabe onde você consegue chegar, onde você quer chegar, qual que vai ser o momento que você vai olhar para trás e falar assim, cara, poxa, agora tô legal. Né? Assim como teve a primeira pedra, né, na construção, que foi alguém te reconhecer. Depois você olhou aquela pedra e falou assim, cara, se eu juntar 10 dessa, se eu juntar 100, se eu juntar 1000, se eu juntar 1 milhão de experiências dessa, eu vou chegar até algum lugar. Só que as pessoas que vão trabalhar contigo, ou com você também que está assistindo, elas não têm essa visão que você tem. E aí a tua dificuldade é o quê? Romper essa barreira, quebrar essas lentes que essas pessoas usam, que é a lente que ela cresceu para entrar numa empresa e se aposentar depois de 25 anos, que era fazer um concurso público, né, e entrar lá, nada contra os servidores, nada contra, nada a favor também. Então, assim, você quebrar um monte de barreirinha assim, e aí as pessoas começarem a enxergar um pouquinho do que você enxerga. E é essa a diferença entre grandes empreendedores e pequenos. Porque os pequenos, eles enxergam algo, mas eles não conseguem mostrar isso para as pessoas. E eles acabam vivendo uma jornada sozinho. Agora, quando você é um pequeno empreendedor e você consegue trazer as pessoas para enxergar aquilo que você está vendo, aí você consegue grandes coisas. Eu estou lendo um livro, o Diário Estoico, não sei se você já ouviu falar, ele é um livro mais de filosofia. Então ele... Diário? O Diário Estoico. É um livro que você lê uma página por dia. Então já é um exercício de você se habituar ali a fazer isso. E, inclusive, na passagem de hoje, ele dizia algo no seguinte sentido, né? O que é realização? É fazer algo que te proporciona um retorno financeiro ou é te proporcionar algo que te dá tempo para que você conquiste outras coisas? E a passagem dizia que é um misto dos dois. O equilíbrio da nossa carreira é quando a gente busca uma atividade que provenha o sustento das nossas famílias, ao mesmo tempo que gere um prazer. Então, quando você traz a brincadeirinha ali do servidor público, eu tive um professor, Rafael Lobo, na faculdade de marketing, que ele disse uma coisa que, assim, naquele momento, eu estava passando pelo processo de sucessão na minha empresa e eu falei assim, cara, eu sou empreendedor. Ele chegou dentro da sala de aula e falou assim, olha, a primeira semana de aula, todo mundo, né? Na empolgação. Ele é um cara que fala muito com essa parte de neurolinguística e conselhos, tudo. Então, um abraço para ele, faz tempo que eu não vejo ele. Ele falou assim, ó, dentro dessa sala aqui, vai ter gente que todo mundo pode trabalhar com marketing. Aí todo mundo ficou assim, né? Nossa, todo mundo vai ter vaga, tem vaga. Você pode carregar caixa, você pode ser organizador do evento, você pode ser o cara que tem o dinheiro para tocar o evento. E tudo bem, se você estiver feliz, se você estiver realizado, é isso que importa. Então a oportunidade, ela tá para todo mundo. Todo mundo pode ser barbeiro? Todo mundo pode. Todo mundo pode ser corretor de seguros? Todo mundo pode. Agora, você ser dono de uma barbearia não é para todo mundo. Você ser dono de uma corretora de seguros não é para todo mundo. Ah, então você está dizendo que nem todo mundo pode? Não, todo mundo pode. Aí vai depender do quanto você vai medir o seu esforço para ser o dono da barbearia, para ser o dono do estúdio, que a gente está aqui no estúdio, o Will tem podcast, já deu é uma estrutura de peso ou não é, Will? Muito boa, muito boa. Então, assim, um caminho foi traçado. Não foi da noite para o dia que esse estúdio aqui se construiu, que as pessoas construíram isso, né? É que tudo é investimento, né? O quanto você está disposto
a investir tempo, esforço, emoção. Porque, cara, é uma carga de investimento emocional muito grande o empreendedor. Eu costumo dizer, né? A gente pega lá hoje o nosso faturamento, né? É isso que eu presto serviço para a barbearia, né? Eu sou um intraempreendedor, né? Eu empreendo no podcast, empreendo dando mentoria, empreendo dando alguns cursos, mas eu costumo dizer, pô, você olha que legal, bonitinho o faturamento ali, vamos dizer, mensal ali de 450 mil. Cara, mas você tem noção do que é virar o mês com uma dívida ali de uns 150, 200 mil no lombo do dono da empresa? Você dormiria com essa dívida todo mês? Você tem essa gestão de emoções? Você tem estômago para passar por uma pandemia? Em chegar para... Igual você falou, hoje nós temos 16 barbeiros. Nós temos diretamente isso de profissional, mas indireto temos umas 30 famílias envolvidas no projeto. Se for contar as certificações, dá umas 50 famílias. Então a gente está falando aí, cara, de no mínimo umas 150 pessoas. Você tem noção do que é você passar, né, por um problema, né, e ter que sobreviver a isso? Então não é fácil, é complexo, só que é um preço. Quem não empreende tem essa facilidade. O cara está ali no dia a dia dele, deu algum problema, ele pega as coisinhas dele, vai embora e pronto, vai para uma outra empresa. O empreendedor não, ele tem que resolver o problema. Você quer ver um case que eu vou trazer meu? Durante o período que a gente passou de pandemia, primeiro, eu fechei as portas da corretora, né? Os meus clientes pararam de usar carro, então também pararam de ver uma necessidade. Poderia ser uma ameaça para mim. Ninguém sabia o que ia dar. Ninguém sabia o que ia vida, dar. Né? Também tive incertezas dentro da empresa. Nossa, será que vai valer a pena manter o ponto? Vamos para o home office. Tinham muitos corretores fazendo esse movimento. Como que vai ser? Sabe o que eu fiz? Cresci 25% da minha carteira de seguro residencial. Nossa, mas como que você fez isso? Eu simplesmente enxerguei a demanda. Porque todo mundo foi para dentro de casa. Ou seja, a importância do seguro residencial, que às vezes eu tinha dificuldade de venda, se tornou muito mais latente, porque o carro parou de faltar bateria, mas o fogão, o forno que usava uma vez na semana, 2 vezes na semana, que a família comia fora, começou a dar problema e ter que ter manutenção. Então, assim, o cenário, pessoal, ele às vezes muito mais se constrói na adversidade do que no momento. É aquela velha frase que os nossos pais falavam, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Você trouxe isso com o exemplo dos pais ali como formadores de opinião. É um momento que a gente atravessa uma sociedade que está atravessando por mudanças muito rápidas e uma população muito ansiosa por resolução de demandas também, né? O que você falou me puxou um gancho da pressão, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, pressão, eu não gosto de trabalhar com pressão. Cara, mas a pressão, se você usar ela a teu favor, ela te impulsiona. Porque nesse exemplo que você contou, você estava pressionado. Você fala assim, cara, eu não consigo mais vender alto, né? Estou com uma dificuldade aqui, as pessoas, todo mundo segurando o capital, porque não sabia o que iriam fazer. Você falou assim, cara, o que eu faço? Você não tinha opção. Você tem que sobreviver. Tinha que resolver o meu problema. Exato. Então, você olhou e falou assim, tá, mas então agora eu vou focar nesse produto. E foi o que te salvou. Então, esse é o empreendedor. Eu ouvi um exemplo hoje de manhã, eu estava dando uma mentoria, eu tenho um curso de formação de líderes, né? E a gente estava conversando sobre isso, sobre liderança, que era o tema a aula 1. E um deles falou assim, nossa, para mim eu vejo líder quando tem um grande problema numa sala e as pessoas escolhem alguém para resolver. E geralmente esse cara é um empreendedor. É o cara que vai olhar o problema e não vai esperar a solução do próximo, da outra pessoa. Ele assume para si o protagonismo e ele fala, tá, vamos fazer isso aqui então. Ele sempre toma a decisão correta? Não. Mas ele sempre se posiciona. Então, o líder, o empreendedor, é aquela pessoa que ele sempre tem que estar disposto a se posicionar, a tomar a cara, a dar a cara a tapa e buscar a solução. E aí eu concluo dizendo assim, que o papel do líder, do empreendedor, não é acertar sempre, mas é acertar mais do que ele erra. É igual um jogo de basquete. Né? No final, você ganha de 98 a 97, mas o saldo é positivo. O saldo é um ponto na frente e você ganhou. E Will, a gente está caminhando para a parte já de encerramento do podcast, mas agora que a gente já está chegando nessa parte, eu te fiz uma pergunta que te colocou na fogueira lá, que você me respondeu quais as 3 coisas ali que você acreditava, né? Vou adicionar a 4ª, tá? Seguro.
seguro tinha que estar presente em todas essas partes estratégicas que você falou, porque se você tivesse qualquer percalço no que a gente decorreu da jornada, eu vou te colocar agora numa saia justa, porque você mesmo disse, usando as tuas palavras, ele te provém. Então, hoje, pessoal, a ideia do podcast foi um bate-papo um pouco diferente do que vocês estão habituados a ver, de ser um bate-papo denso sobre produtos, sobre diferenças, mas é trazer para vocês o Will, um parceiro nosso aqui que está empreendendo, que já caminhou por diversas jornadas, e ele, né, por desconhecimento, até um tempo atrás, que não tinha um profissional assessorando ele, não tinha essa real noção. E você, às vezes, não tem essa real noção de como o seguro pode se fazer presente. Então, meu parceiro Will, só tenho a agradecer, cara, a tua presença. Espero que você tenha curtido participar agora do meu podcast. Eu gostei muito de participar do seu. E agradecer, cara, por você ter saído de casa numa quarta-feira, de noite, deixar a família lá te esperando, né? Assistindo a gente. Obrigado por ter vindo aqui. Eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho da visão aí pro nossos consumidores de seguro, empreendedores, barbeiros, enfim, quem nos assistiu aí hoje nessa noite. Cara, eu que agradeço a você que está assistindo. Eu acho que é importante porque eu sou gente como a gente, né? Eu não sou do nicho, mas eu sou um cara que estou na outra ponta. Então, geralmente vocês que trabalham com isso vão conversar com o Wills, com pessoas que estão ali empreendendo, buscando capital. E eu vejo que a gente está buscando, a nossa batalha é trazer o recurso, é correr atrás, é prover, é levantar valor, gerar receita. Só que a gente às vezes não para pensar no que já foi construído, né? Então eu vejo que o trabalho de vocês ele vem para isso, para nos conscientizar que tão importante quanto é você aumentar o teu faturamento, a tua receita, é você cuidar do que você já tem. Então, para mim, eu acho que é a grande aprendizado nessa caminhada contigo aí. E fico feliz, cara, de estar aqui participando e espero que vocês acompanhem mais aí, porque o Léo é um cara fenomenal. Não, pessoal, para quem me acompanha e quer mais dicas sobre empreendedorismo, aqui na descrição do episódio vai estar o link do episódio do podcast do meu parceiro Will. Eu vou deixar até o meu link do episódio que eu participei, né? Que daí vocês também podem me assistir lá, beleza? Obrigado, pessoal, para quem nos assistiu. Mais uma quarta-feira. Uma boa noite e fiquem com Deus. Corretor de seguros, você sabe como funciona uma assessoria? A condição comercial de você ser atendido direto pela seguradora ou através de uma assessoria é exatamente a mesma. A sua comissão é a mesma, a sua pólice é emitida no seu nome. O diferencial efetivo é um atendimento dedicado, especializado e focado em você. Quer saber mais? Entre em contato conosco.